Oi gente, eu sou a Miriam. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a doença da minha filha, como é que foi todo esse processo de diagnóstico, gestação. Nós somos brasileiros, estamos aqui em Portugal faz 4 anos e como foi passar por esse processo aqui. Eu finalizei o vídeo com 35 semanas de gestação, contando como foi todo esse processo sem saber o que ia acontecer depois que a nossa Elis nascesse. E eu não tinha ideia da repercussão que teria esse vídeo, de tantas pessoas que iam assistir. E hoje já faz bastante tempo desde esse vídeo e eu queria contar um pouco como que as coisas aconteceram, né? Então a nossa filha tem a doença de Epstein, é uma anomalia cardíaca, eu conto um pouquinho mais sobre isso no outro vídeo que eu fiz. E no dia 8 de fevereiro de 2024, fomos então eu e meu marido para a maternidade Alfredo da Costa. E ali tivemos a cesárea da nossa pequena, às 10h17, pesando lindos 4 kg 230 gramas, bem grandona. Nasceu de cesariana e era uma aflição, assim, porque podia ser que na hora que ela nascesse ela não resistisse devido ao problema cardíaco que ela tem, que poderia afetar os pulmões. Nós estávamos muito tensos, não foi uma cesariana fácil, eu tive algumas complicações já desde a hora da anestesia, isso são detalhes para outro momento. Mas quando ela nasceu, gente, eu e meu marido olhamos pra ela, eu já tava chorando muito, e ela demorou um pouquinho pra chorar, mas ela tava com uma cara tão tranquila, tão plena, que nós dois a gente se olhou e falou, ela tá bem. O médico já tinha advertido a gente que ela poderia nascer mais roxinha, né? Mas não, ela tava assim, um bebezinho normal, tava bem. Teve uma primeira avaliação, que não foi uma avaliação por um cardiologista, foi a avaliação por aquele número de Apgar, né? E ela tava bem, mas no mesmo momento colocaram ela já dentro de uma incubadora e levaram ela pra UTI neonatal, enquanto eu fiquei mais um tempo ali no centro cirúrgico por causa dessa complicação que eu tive, e depois fui pra área de recobro, né, que chama aqui, e ela já foi direto pra UTI neonatal. Eu então fui depois pra um quarto com outras mães na mesma situação que eu, que tinha os filhos na UTI, então o quarto que eu fiquei não tinha outros bebês. E ela nasceu, como eu disse, 10h17 da manhã e só por volta das 2 horas da tarde que veio um cardiologista de outro hospital avaliar o coraçãozinho dela. E ali ele já falou pro meu marido, que estava junto nessa avaliação, que ela teria mesmo que ser transferida no mesmo dia pro outro hospital, que é o Hospital Santa Marta, referência em tratamento cardíaco, aqui de Portugal, de Lisboa. Então, ela já teria que ser transferida no mesmo dia e talvez ela teria que fazer um cateterismo no mesmo dia que ela nasceu. Fiquei muito nervosa, fiquei bem apreensiva com essa situação, eu ainda não tinha visto ela, não tinha pego, não tinha feito nada, só tinha visto quando ela nasceu e já levaram embora. Então o meu marido que acompanhou essa parte fez videozinhos dela pra me mandar, porque eu tinha que ficar ali recuperando da cesárea. E eu tinha que esperar um mínimo de horas pra fazer o primeiro levante pós-cirúrgico, né? E eu apreensiva que eles vão transferir ela e eu não tinha visto. No fim eu conversei com uma enfermeira, eu não tava muito bem, não era muito prudente fazer isso, mas ela me deixou levantar um pouquinho mais cedo. Fui em uma cadeira de rodas pra UTI neonatal, com muita dor. Mas a hora que eu cheguei lá, eu já cheguei junto com a ambulância, né, que aqui é do INEM, que iria fazer essa transferência dela pro outro hospital. Então quando ela nasceu eu tive, né, ela já saiu, depois nesse momento eu tive 5 minutos com ela, né, antes dela ser transferida, e depois ela foi pro Hospital Santa Marta, enquanto eu fiquei na maternidade Alfredo da Costa. Então nós não nos vimos ali por alguns dias, né, depois de 2 dias que eu fui ter alta, fui direto ver como é que ela estava. Como eu disse, na primeira avaliação do médico, ela talvez teria que fazer um cateterismo já no primeiro dia. Porém, quando chegou nesse outro hospital, eles fizeram um teste e eles iniciaram uma medicação específica nela, não vou ficar citando nomes e nem entrando em muitos detalhes aqui, mas eles iniciaram essa medicação e ela respondeu bem. Então, o problema inicial dela é que ela tinha baixa saturação de oxigênio no sangue e sozinha ela tinha momentos que ela não respirava, né, que é chamado de apneia, né? Então, ela precisava melhorar essa saturação, ela precisava conseguir respirar sozinha. Eles deram essa medicação, melhorou a questão de saturação um pouco e fez ali, eu não sei direito o que tinha que fazer, mas ajudou na questão da veia pulmonar dela. Mas ela não conseguia respirar sozinha, então já no primeiro dia ela foi entubada, sedada e ficou respirando através do respirador. A ideia dos médicos era fazer alguma interferência mais agressiva, assim, seja o cateterismo, seja alguma cirurgia. Quanto mais tempo esperasse, melhor seria, por ela estar mais forte, né, por ela
a cada dia ela ficava um pouquinho mais forte, né? Um bebezinho fica um pouquinho mais forte porque quando nasce tá muito frágil, né? Então a ideia era esperar o máximo que desse para fazer a cirurgia. Então foi segurando com essa medicação, ela sedada e no respirador. Mas com 11 dias de vida, ela começou a não ficar mais bem e a não responder mais bem a essa medicação. Então os médicos me chamaram, eles nos contaram a situação, falaram que ela não estava mais respondendo, que ela estava desaturando muito, que ela não estava bem, que eles vão tentar esperar o máximo, mas que a qualquer momento a gente poderia receber uma ligação de que eles tiveram que fazer alguma interferência maior, né, nela. Então eles usaram mais algumas cartas na manga, assim, algumas medicações, mas não teve jeito. Com 13 dias de vida, nossa pequena passou pela primeira cirurgia dela, onde eles colocaram que se chama shunt, né? Mais uma vez, não vou explicar a parte técnica porque nem eu sei, mas eles usaram essa técnica e enfim, fizeram de uma forma que eles acharam que já seria suficiente para ela. A única forma de ver se a cirurgia tinha resultado era ver se ela depois ia conseguir respirar sozinha, sem todos esses medicamentos, sem todos esses equipamentos, né, que ela estava. Então, alguns dias depois da cirurgia, eles foram tentando extubar, né, tirar esses tubos e diminuir essa medicação, mas ela não respondeu bem. Ela começou a piorar muito. E a coisa ficou mesmo bastante grave com ela. Então, 7 dias depois da cirurgia, não teve jeito e o médico tentou fazer um cateterismo para ver se ele conseguia resolver o que estava acontecendo ali, mas não teve jeito. Ele fez, mas não deu certo. E com 22 dias de vida, ela teve que voltar para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia bem grande. Essa cirurgia era uma cirurgia muito complicada, a gente sabia disso, o médico conversou conosco e falou que seria algo mesmo bem difícil, mas que era o único recurso que eles tinham para ela nesse momento. A gente sabia que a situação dela era grave, era tudo bastante complicado, né? Mas o médico tava confiante, assim, né? Ele falou, olha, a gente vai fazer, é o que tem que ser feito e vamos lá. Nós sabíamos que seria uma cirurgia longa, né? E de fato foi. Então nós fomos em uma sala, ficamos ali esperando. Teve um momento que nós ligamos para dentro da UTI para ver se tinha alguma notícia dela e eles falaram que a cirurgia já tinha terminado, que ela estava estável e que estavam esperando ela voltar para UCI, né, UTI. Aí nós ficamos tranquilos e estávamos saindo para almoçar quando nós encontramos uma das médicas cardiologistas no caminho e ela viu que nós estávamos tranquilos e ela falou assim, vocês são os pais da Elis, né, da Elis. Nós falamos assim, vocês têm notícias dela? O que vocês estão sabendo? A gente falou, a gente soube que a cirurgia terminou, que ela, né, que foi difícil, mas que ela tá bem e que tá voltando pra cá, né, dela. E o que vocês sabem sobre essa cirurgia? Daí a gente falou que, olha, a gente sabe que é uma cirurgia complicada, mas a gente não sabe detalhes, né? E nesse momento ela nos falou que a cirurgia tinha terminado, porém quando o médico estava saindo do bloco cirúrgico, a nossa pequena teve uma hemorragia e que estava bastante grave a situação. Ela falou que essa cirurgia era uma cirurgia muito complicada mesmo, com uma alta taxa de mortalidade, de 27%. Então quase 3 em cada 10 bebês não resistem a essa cirurgia. E é uma cirurgia então bastante complicada e ela estava tendo hemorragia. E a médica falou assim, olha pais, se preparem, hoje vai ser um dia difícil. E naquele momento, gente, acho que não tem quem não tem um pequeno desespero, um grande desespero, né? A gente precisava comer e nem conseguia comer e só orava e falava, Deus, socorro, socorro. A gente mal sabia orar, a gente só falava, Deus, socorro, o Senhor sabe o que fazer. A gente não, a gente tá aqui de mãos atadas, né? E na minha cabeça já passavam os piores cenários possíveis, eu sentada no sofá, eu chorava. E o Thiago quieto, assim, e tentando processar aquilo tudo. E foram, assim, momentos de muita aflição pra nós. Mais um tempo depois, o médico cirurgião chegou nessa sala onde a gente estava esperando e ele falou, olha, a cirurgia foi muito difícil, teve uma grande complicação, mas nesse momento ela está estável, ela está voltando já para o UCI, e só que as próximas 72 horas são muito críticas. Então a gente pode dizer que ela está estável, mas é muito complicado saber se ela vai ficar bem. E então a gente esperou, depois a gente entrou lá na UCI, e outra médica cardiologista, ela veio explicar pra nós assim que pra Elis ficar estável, ela já estava usando a dose máxima de várias medicações que ela tinha que usar. E é normal que depois de qualquer cirurgia, né, depois de qualquer intervenção dessa, mais ou menos umas 6 horas depois em bebês, vai ter um pico inflamatório. Então os bebês pioram nesse momento. Isso já é esperado e depois eles vão melhorando, né?
Mas se eles piorassem muito nesse pico inflamatório, eles não tinham o que fazer, porque as medicações já estavam na dose máxima, né? Nesse período lá da UTI, a gente não podia ficar o tempo todo com ela, então a gente podia ficar das 10 da manhã às 10 da noite, a gente não podia passar a noite, mas também durante o dia tinha horários com trocas de turno ou horários em que eles precisassem fazer qualquer intervenção nela ou nos outros bebês, a gente tinha que sair de lá. Então a gente não tava o tempo todo com ela, né? Então a gente veio pra casa nesse dia com a médica falando, olha, quero que vocês estejam preparados, porque eu posso ter que ligar no meio da noite falando que algo piorou, né? E nós viemos pra casa, nós oramos muito, ficamos bastante aflitos, mas por outro lado, o mais incrível é que foi algo muito difícil, foi algo muito grave, mas a gente sentia paz, sabe? A gente não tinha desespero, a gente ficava muito preocupado, mas não era aquele desespero, sabe, de não saber o que a gente vinha pra casa. Ajudou também o Ternel, nosso outro pequeno, ele já alegrava a gente, já vinha correndo, mamãe chegou, papai chegou, já abraçava, já queria saber como é que tava a Elis, né? A gente dava atenção pra ele, né? Então nesse dia a gente foi pra casa, teve que dormir, graças a Deus nenhuma ligação foi feita no meio da noite. E no próximo dia a gente foi pra lá cedinho, e daí a gente conversou com a médica falou assim, olha, eu tô surpresa, porque no pico inflamatório ela não piorou nada. Pelo contrário, eu tô conseguindo tirar algumas medicações dela, eu tô conseguindo já alterar algumas coisas aqui que têm sido feitas nela. A gente tem que esperar, né, 72 horas pra ver como é que ela vai se sair. Mas pra já, ela tava surpreendida pro lado positivo. Depois disso, então, passaram as 72 horas e ela ficou bem. Né? Dentro disso tudo ainda tava com esse respirador, com esses tubos todos. Mas ela foi devagarzinho ficando bem, e o protocolo então era de novo tentar tirar, né, todas essas medicações e esses equipamentos, né, fazer com que ela começasse a respirar um pouco sozinha, não dependesse 100% do respirador. Nós estávamos muito aflitos, porque da outra vez que tentaram fazer isso ela piorou muito, né, mas a médica-chefe da UTI conversou conosco. E esse processo foi muito gradual, então levou muitos dias, eles foram cada dia baixando um pouquinho do que a máquina fazia e deixando ela fazer um pouquinho mais de esforço, né? E foi um processo muito longo, de muita paciência, de muita aflição, mas ela começou a responder bem, né? A recuperação de um bebê não é linear, né? Principalmente o caso dela, às vezes melhora, daí tem dia que tem que voltar um pouco atrás, piora, daí melhora, daí piora. Mas a gente já tinha orado, a gente tinha combinado, meu Deus, daqui pra frente só melhora, por favor. A gente não consegue mais ter uma piora, ter um susto desse tamanho, né? Então ela começou a melhorar, eles foram reduzindo o que a máquina fazia e ela foi respondendo bem, muito devagarinho, mas bem. E nesse processo também de tirar ela do respirador para ela conseguir respirar sozinha, eles foram diminuindo a sedação. Nesse tempo todo dela internada, até nesse momento ela ainda estava sedada, né? E um problema disso, né, uma das reações adversas disso é que o bebê fica dependente dessa sedação. Então eles também precisaram tirar esse sedativo bem aos pouquinhos, trocar por outras medicações. Esse também foi um processo bem delicado que ela precisou passar. Conforme a sedação ia diminuindo, ela ia ficando mais agitada, porque ainda estava com tudo aquilo, né? Mas ela, antes de ser estubada, ela precisava não estar mais tão sedada para ela conseguir respirar, né? Então foi um processo muito lento dessa parte de sedação e de ir diminuindo a dependência da máquina. Mas com 38 dias de vida, a nossa pequena conseguiu respirar sozinha e manter a saturação de oxigênio ok, né, por ela mesma, né, nesse momento, usando só aqueles óculos nasais, aquele aportezinho de oxigênio. Então com 30 dias ela respirou, 38 dias ela respirou pela primeira vez, né? Isso foi um grande marco, foi uma grande conquista, uma grande felicidade pra gente. Nesse momento ela estava também então fazendo o protocolo da síndrome de privação, né, que é essa dependência que ela ficou do sedativo, então ela tinha alguns momentos que ela ficava muito agitada, sentia uma certa dor, então eles precisavam colocar outras medicações e tal. Com 38 dias que ela saiu do respirador e com 40 dias de vida pela primeira vez eu pude segurar ela no colo. Até então o que a gente podia fazer com ela era segurar na mãozinha, quando ela não tinha muitos acessos na mão, mexer um pouquinho na cabeça, né, mas a gente não podia mexer nela de forma nenhuma, assim, fazer nada mais, nem pegar ou mexer. Uma vez ou outra eu tive junto quando eles estavam fazendo fisioterapia nela. Ela fazia todos os dias fisioterapia respiratória, mas todo o contato que eu tinha até então era segurar a mãozinha, sentar do lado dela, contar o dia, contar histórias, conversar,
né? Mas com 40 dias, então, pela primeira vez ela veio no meu colo, eu fui lá pela manhã ver ela. De noite, quando o Thiago foi, também já pôde segurar ela no colo, era muito esquisito, assim, porque ela ainda tava cheia de fios, né? Então ela não tava mais com o tubo do respirador, mas ela tinha uma sonda nasal, ela tinha todos os monitores cardíacos nela, ela ainda tinha um dreno, né? Uma sonda para fazer o xixi. Então ainda era muita coisa, então a gente precisava 100% de ajuda de todos os enfermeiros lá para conseguir pegar ela no colo, ficar um pouquinho e devolver. Isso também foi uma vitória muito grande para pegar ela no colo. E ela estranhou assim no começo, né? Ela nunca tinha estado num colo, né? Quando ela nasceu, já foi direto lá pra incubadora, era quentinha, mas não era um colo, né? Então ela estranhou no começo o colo, depois ela foi gostando, ela foi se apegando a gente. Depois, mais um processo que ela precisou passar é que ela estava recebendo as medicações por perfusão, né? Então são máquinas que vão bem devagarinho colocando ao longo de um tempo uma certa dose de medicação nela. Então eles tiveram que tirar essas máquinas para colocar ela em formas de medicação de doses únicas, né? Por seringa, de uma vez só, ele receber aquela medicação, não ficar o dia inteiro recebendo doses milimétricas, assim, né? Então isso também foi um outro processo que ela precisou passar nesse período de UTI. E com 46 dias de jornada de UTI, de correria com ela, de não saber como é que ela estaria, ela finalmente ganhou alta da UTI e foi pra enfermaria. Foi um dia de muita festa pra nós. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu dançava e o Thiago pulava e o Matheus ficava: a gente vai vir pra casa? A gente vai vir pra casa? E falou: ainda não, mas agora já tá muito perto. Né? Então foi uma vitória muito, muito grande. Né, ela saiu. E os médicos ficaram surpresos, assim, porque a cirurgia, essa segunda cirurgia dela foi muito, muito crítica, como eu falei. E durante essa recuperação da segunda cirurgia dela, mesmo que levou bastante tempo, foi algo rápido. Os médicos, eles não esperavam que ela ia reagir tão bem e tão rápido, né? E eu tava um dia sentadinha lá com ela e chegou a médica-chefe da UTI, ela tava recebendo outros médicos lá. E daí ela entrou lá e falou pros médicos: ó, aqui é onde as coisas impossíveis acontecem, né? Aquela ali, apontando pra minha filha, falou assim: aquela ali mesmo a gente pode dizer que é um milagre, que ninguém diria que ela ia estar bem assim, né? Então, é um milagre, nossa filha é o nosso milagre. A gente é tão, tão, tão grato a Deus que Ele cuidou dela nesse tempo todo e que essa cirurgia resultou, né? A segunda cirurgia resultou, né? E não foi fácil, não foi uma jornada assim linda, onde nós estivemos sempre sorrindo, foi muito difícil, foi muito duro, mas eu queria agradecer mesmo, assim, a todo mundo que mandou mensagem, principalmente todo mundo que orou por nós. Como eu falei, tinha momentos que a gente nem conseguia orar, né? A gente nem sabia mais o que falar para Deus, mas a gente se sentiu muito sustentado em oração, né? Também psicologicamente, também emocionalmente, mesmo não estando perto da família, a gente sentiu todo mundo muito perto, né? A minha tia veio do Brasil, ficou aqui comigo em todo o período que ela teve internada, né? Foram 3 meses que a minha tia passou aqui conosco. Eu queria agradecer muito, né, o apoio de todo mundo, né? E eu já falei tanto que eu vou deixar para um próximo vídeo, que eu prometo que vai sair logo, agora vai sair mais rápido essas coisas, de como que foi depois a parte da enfermaria e até eles poderem vir para casa, né? Que foi mais um processo difícil, né? Mas nesse momento a gente sai tão grato pela forma que tudo aconteceu, e essa saída dela da UTI foi um marco muito, muito, muito grande para nós como família, e mesmo os médicos ficaram tão surpresos com tudo isso, né? Então quero que Deus abençoe vocês aí que estão vendo também, que tiveram paciência de ver isso, e eu vou contando a nossa história aos poucos aqui, tá bom? Tchau!